Olá, pessoal. Viemos para mais uma live aqui das Tech One e hoje o nosso convidado é um expert ali em gestão de acesso, que é o Iago. Vou chamar um pouquinho aqui para ele conversar com a gente de um tema que a gente está conversando há um tempo, que é estruturando uma área de gestão de acesso do zero ali, né? O Iago ele é um cara que já fez isso algumas vezes, então ele vem contar um pouquinho para a gente assim sobre os processos e tudo que ele passou na carreira, beleza? E aí, Iago, tudo bem? Tudo bem, Diniz? Boa noite, pessoal. Como vai? Beleza. Cara, obrigado por aceitar o convite aí, cara, de vir falar um pouquinho da tua experiência. E, cara, acho que primeira coisa é a gente começar falando um pouquinho de você, né? Acho que eu te dei uma intro ali super rápida de você, mas, claro, né, você teve muito mais desafios aí na tua carreira e assim, acho que a ideia é que a gente bater um papo mesmo, discorrer um pouco sobre esse tema, né? Como é que a gente estrutura e começa, você já teve a experiência, né? Acho que pode contar um pouco pra gente dessa experiência de mais de uma vez, né? Fazendo uma companhia, começar ali do zero, ali, quando a gente fala que é tudo mato e você tem que ir lá estruturar. Mas acho que contar um pouco de você aí, do teu início, Legal, quem é o Iago? legal. Obrigado aí pela oportunidade aí, Diniz, de compartilhar com todos, né? Bom, prazer, né, pessoal? Sou o Iago aqui. Tenho aí minha idade de 32 anos hoje aí de vida, né? Trabalho com tecnologia aí desde os 17 anos, então tem 15 anos aí dentro da área de tecnologia. Como todo iniciante ali na área de estágio ali no suporte, essa área ali acho que é um dos primeiros pilar ali que a gente fala de tecnologia para entender, né, todo o processo da companhia, né. Logicamente que ali é toda a parte inicial com suporte ao usuário, a gente começa a entender o que que é TI. Quando a gente sai da a gente vê muita teoria na faculdade, né, que a gente vai pra TI mesmo no dia a dia, as coisas são diferentes, né, acho que as dinâmicas são separadas ali, né. Hoje eu atuo dentro de uma instituição financeira como coordenador de gestão de acessos e identidades, também cuido de governança e o suporte também, né. Então, são 3 áreas aí de estratégicas dentro da companhia, então a gente acabo cuidando da parte de colaboradores e muitas vezes, a parte de negócio, né. Então, contar um pouquinho do meu conhecimento aí, né, onde como que eu cheguei ali dentro da área de acesso, né. Então, quando a gente fala hoje ali da área de gestão de identidades, é uma área que relativamente a nível de visibilidade ela é uma área nova, para muito core de negócio, né. A gente pode falar que a maturidade de gestão de acessos aí ela é bem coerente em instituição financeira. Por quê? Porque são regulações, né, quando a gente fala de regulações, a gente está falando ali de Banco Central, a gente está falando de auditorias externa e interna, né. Então tem uns frameworks ali, algumas obrigatoriedades que a gente tem que atender, né, que aí acaba alavancando a maturidade de gestão de acesso e identidade dentro da companhia, né. Mas isso vem mudando, né, quando a gente fala de gestão de identidade e acessos até uns 4, 5 anos atrás, a gente falava de conceder acesso à aplicação e a gente falava de autenticação e autorização, né. Então quando ele fala: "O que que é Conceder e autenticação?" retirar ali, né? O É, basicão, né? o que que é acesso? Remove e concede acesso, né. Era isso que as pessoas, eu acho que muita gente que não tem conhecimento da tecnologia ou outras áreas de negócio ali, que trabalha como área de marketing, área de comercial, entende como que é a área de acesso, né. Então, isso eu posso dizer ali que a estruturar uma área de acesso do zero, ela é bem desafiadora. Acho que começando pelo primeiro ponto que acho que um coordenador ou uma pessoa que está ali naquela cadeira precisa entender é o negócio da companhia, né. Quando a gente fala de instituição financeira ali, a gente fala de um plano diretor, normalmente tem ali dentro de segurança, né. O que que é isso? Aonde que a nossa diretoria ou a nossa ou a diretoria, a CEO, né, o board da empresa entende o que que é gestão de acessos e qual que é o negócio que a gente quer tratar, né, qual que é o nível de maturidade de inicial ali que a gente quer chegar. Então, quando a gente fala de entender o negócio, não é entender só de gestão de identidades e acessos. A gente entender do que aquilo ali representa para a companhia e qual que é o nível que a gente pretende chegar ali. Lógico que nunca sai do zero para 10. Vou chegar a Uhum. 5 com recursos que eu tenho. Então, antes de olhar recursos, a gente precisa entender o negócio como um todo. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Boa. Se a gente está falando de uma empresa financeira, a gente está falando de frameworks que regem em cima disso. Então, ali o cara tem que entender de política, o cara tem que entender, né, de regulatório, o cara precisa entender de auditoria, que é muito firme, né, em cima disso, né? Mas quando vai para uma área de indústria, a área de indústria ela não é regulatório de Banco Central.
né? Por quê? Que a área de indústria, então vou falar um pouco da experiência que eu tive, né? Eu tive experiência em indústria, experiência financeira, então a gente acaba trazendo um pouquinho Grandes fintechs, né, que você das passou fintechs também. também, né? Então na parte de indústria, a maturidade, o nível de exigência relacionada à gestão de identidades, ela acaba sendo um pouco menor. Então, logicamente que isso não deixa, mas a empresa não pode criar maturidade de gestão de identidades, uma coisa não tem a ver com a outra, a coisa tem a ver o quê? O que que vai me trazer de benefício aquilo ali. Então, isso é o maior desafio da parte de gestão de identidades e acessos na uma área. Qual é o benefício daquela área? Muitas vezes, se você não trazer essa visão, você traz como gastos, despesas. Então, você tem que contratar pessoas, tem que contratar ferramentas, né? Você tem que contratar. Olha, às vezes não tem fluxo automatizado, eu já passei algumas fintechs que começou do zero ali. Então, antes de a gente começar a estruturar o framework, você entender qual que é o plano diretor para aquela disciplina de identidade, né? O que, que é o diretor E e até teu budget, né? e Tipo, o o que que você, budget. o que que você tem ali para, pô, o Iago chegou numa companhia, pô, qual que é o apetite dela ali de investir, né, em gestão dessas identidades, dos acessos e dos fluxos, né, de pessoas, né? A gente sofre muito com pessoas, conseguir headcount ali para dar importância, né? Então, realmente entender assim o caminho eu acho que é primordial, né? Isso, então quando eu até brinco, né, quando chega no desafio novo, a gente fala: "Cara, o que que você espera de gestão de acesso dentro da companhia? Qual que é o seu mapeamento?". Muitas vezes é necessário revisitar o PDSI mesmo, o plano diretor. Às vezes está direcionado para uma maturidade, mas você tem pilares iniciais que você, quando a gente fala de AM, a gente não fala de projeto, a gente não fala de médio prazo, a gente fala de programa, né? Porque quando eu começo uma área do zero, o que que eu quero fazer? O que que eu quero entregar em um ano dessa área? Eu consigo já ter uma maturidade de autenticação única, eu tenho uma maturidade de MFA, uma maturidade de Single Sign-On nas aplicações como um todo? Não, eu consigo ter o quê? Primeiramente, qual que é a maior dificuldade? Você chega numa empresa, tem inúmeras aplicações que estão centralizadas ou não centralizadas em áreas que não faz gestão de acesso. É sempre um dev, é sempre um arquiteto que assumiu aquela aplicação, um cara de infraestrutura que mexia no AD, então o cara vai Tá na mão de desenvolver alguém da empresa admin, ali, né? alguém, às vezes até um cara de suporte pega aquela parte de AD, cria e-mail, né, que é o kit básico ali de acessos, e às vezes o cara não entende ali o que aquilo ali pode representar. Então, cara, realmente aquela função do cara tá condizente com aquele nível de permissão? Então você começa, qual que é a primeira dificuldade? Tirar isso das áreas de negócio e muitas vezes áreas que não são de segurança da informação, né? Outro ponto de gestão de identidades que é muito importante, que está crescendo, é estar dentro de segurança da informação. Gestão de identidades e acessos, em muitas companhias, ela está dentro de infraestrutura, que na minha opinião, às vezes o viés é diferente. O viés é o viés de entrega, é o viés de usuário, não é o viés de segurança, não é o viés de proteção, né? O que, que aquilo representa, né, para isso. Então, quando você olha aí nos artigos hoje, vazamento de credencial, ou a parte de top 10 ali de que acontece de ataques, 90% é vazamento de credencial ou identidade não autorizada, com permissão que não, além do que ela tem de escopo de função, né? Então o cara, Sim. às vezes o dev vai lá e entra num repositório e autentica o usuário dele lá da empresa, se ela tá fazendo uma pesquisa e o cara esquece aquilo ali logado, se tem uma vulnerabilidade ali de autenticação naquele navegador, o cara rouba a credencial e acessa, até derruba a empresa, impacta a empresa, né? Então a gente acaba tendo essa dificuldade de trazer isso primeiro processo, né? A gente fala de absorção, que eu chamo, né? Então, Uhum. cara, eu vou absorver todas as aplicações da companhia. Qual que é o roadmap que eu vou ter? Eu preciso entender quais são as aplicações da companhia. E isso normalmente às vezes está com infra, às vezes não tem nada. Às vezes você vai pegando no usuário, abrindo chamado, querendo acesso na aplicação X, você fala, aonde está isso? Né? Então você tem dificuldades ali de trazer isso para dentro da casinha de gestão de acessos e começar a montar ali fluxo de aprovação, começa a montar workflow, né, a parte de revisão de acesso, nível de função. Então, quando eu brinco bastante, quando a gente vai absorver, o pessoal fala, eu vou trazer a aplicação para dentro de casa e eu vou conceder acesso. Não é que eu quero tirar aquilo do cara, é porque eu preciso fazer aquilo e tem um porquê. Qual que é o porquê? Eu tenho que ter acesso condizente com a função daquele colaborador. O cara que é um dev, ele não pode ter acesso no AD, né? Ele tá desenvolvendo código. O cara que é um cara de suporte, ele não pode ter domain admin no AD
para fazer, sei lá, criar computador no domínio, colocar computador no domínio. Tem um nível de permissão diferenciado que ele consegue fazer aquela função, né? Então a gente acaba tendo essa dificuldade no início, acho que é um ponto bem de muitas empresas que eu passei aí, já 2 ou 3 empresas que eu passei, essa dificuldade é bem no início, né? Então a gente começa a montar portfólio, roadmap, né? Às vezes a gente entra com o componente PDCA, absorver todas as aplicações da empresa. Aí a gente olha lá, tem 90, 100 aplicações. Quanto tempo eu vou demorar para trazer isso? Né? Muitas vezes depende, né? Muitas vezes Porque às depende da. vezes, né, Às vezes o cara do as outro lado não quer áreas passar. O não cara não quer quer passar. passar, tem que O ter cara fala, negociação, né? tem que ter uma negociação. Então a maior dificuldade é você explicar pro cara por que eu tô ali para tirar aquilo ali da mão dele. Basicamente é isso. Né? Essa é a dificuldade. Tudo que você chegar lá, você não vai mexer mais. Né? Quem vai mexer O sou cara eu com fala, pô, tô fluxo. perdendo poder aqui. O Tô Iago perdendo chegou poder. para. E muitas vezes o cara fala, pô, antigamente era só clicar aqui e dava acesso, agora tem que passar por uma aprovação, tem que pedir para um key user, que às vezes o cara vai questionar qual que é o nível de permissão de função que ele vai ter. Então acho que a maior dificuldade hoje de início é a empresa entender o que representa a gestão de acessos para a E companhia. por aqui, nós ajudamos profissionais de tecnologia a conseguirem melhores salários e oportunidades migrando para uma das melhores carreiras dentro de segurança da informação do mercado, que é a Cloud Security. Se você é um profissional de tecnologia, infraestrutura, CRE, DevOps ou é um estudante de uma dessas áreas, de algum dos cursos da área de TI, provavelmente você já pensou em se especializar em estudar tópicos quentes de tecnologia, carreiras que pagam bem, ou seja, de olho ali no salário, e que estão em alta. Tô certo? Sim. Aí você percebeu que existem várias opções e que é fácil se perder em meio a tantos dados, cursos, coaches, pessoas falando para você que qual que é o caminho a seguir. Por aqui, você não precisa se preocupar, porque eu já fiz esse trabalho de pesquisar e te mostrar um dos melhores nichos de todos que existem por aí. Eu entrei nesse mercado de Cloud Security há 7 anos atrás e realmente isso mudou a minha vida. Minhas finanças, as oportunidades que eu tive, pessoas que eu conheci nesse caminho, valeu muito a pena para mim. Durante essa minha jornada, eu ajudei diversos profissionais a percorrer esse caminho, esse mesmo caminho que eu vou mostrar aqui para vocês. E por eu já ter trilhado ele, foi muito mais fácil de ensinar, né? Por experiência própria, é sempre muito mais fácil a gente ensinar. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre cloud, segurança cibernética, qual certificação fazer, eu me sentia extremamente perdido, porque existiam muitas informações, não só no YouTube, em outros canais. Resumindo, eu me senti muito perdido, muitas informações desconexas, e isso me tomou pelo menos alguns meses para eu entender qual era o caminho que eu queria seguir. E com isso, demorou um ano até eu fazer as primeiras entrevistas e conseguir entrar no mercado que eu queria efetivamente, que eu estava me preparando para isso. Se na época da minha transição eu tivesse achado algo que pudesse me ensinar um passo a passo exatamente o que fazer, eu teria economizado tempo e entraria no mercado de cloud security muito mais rapidamente, pessoal. Felizmente, se você está aqui, né, chegou no lugar certo, porque o curso gratuito que eu criei chamado CloudSec Basic vai te ajudar a entender o passo a passo exato que você precisa para, primeiro, entender o porquê desse mercado de cloud security, né? Será que esse mercado é legal? Quais as definições de cloud security? Entender o básico do básico ali, pessoal. Vale a pena fazer uma transição de área ou sair da minha faculdade e já entrar numa área de cloud security? Esse é outro ponto. E eu estou confiante quando eu digo que esse é o melhor introdutório que você pode ter acesso no mercado. Esse curso foi feito para você que muitas vezes está na correria da faculdade, da vida ou do seu trabalho e não tem tempo para parar e ficar pesquisando tanto e que quer ir direto ao ponto. Eu te convido a assistir esse curso e entender se essa carreira é para você e quanto pode te trazer de benefícios. O conteúdo está bem condensado, tá, pessoal? É rápido de ver. Então, uma horinha você já termina ele. Neste pequeno tempo, você já vai poder ter um introdutório satisfatório do tema. Vai poder entender melhor em alto nível as informações importantes para essa sua nova carreira, se você decidir. E se você quer dar esse primeiro passo e fazer Cloud Security entrar na sua vida,
essa é a melhor decisão que você pode tomar. Beleza? Estando pronto, preencha as informações aqui do lado, aqui no formulário, que está nessa página, clica no botão e eu te vejo lá no curso.